Ok, queridos, muito bom nós estarmos aqui. No final de semana nós estávamos no Rio de Janeiro. Nós ministramos na comunidade da Vila da Penha. Deus realizou um sonho. Na década de 90, na minha adolescência, eu cresci ouvindo Aline Barros, Fernanda Brum, Ludmila Feber. E esse final de semana nós estávamos na casa que esse pessoal foi levantado, conhecer um ancião, apóstolo Arito Caetano, um homem que desde 91 faz 40 dias de jejum todo começo do ano pelo avivamento no Brasil. E no sábado à tarde, no pátio da igreja, foi colocada uma bandeira do Brasil de 9 metros. E vários pastores ali, dezenas de pastores orando pelo Brasil. E depois foi lavada a bandeira num ato profético, lavando a corrupção do Brasil. E eu me senti muito honrado vendo aquele homem sentado, podendo me ouvir, que um dia fui um menino que foi ministrado. Deus tem essas coisas, né? E foi muito gostoso, muito poderoso esse final de semana, assim. Nós ministramos 2 vezes lá. Chegamos na segunda, fomos para Alphaville, ficamos em Alphaville na segunda noite, foi um fogaréu em Alphaville. Nós estamos na 12ª reunião em Alphaville. Nós devíamos, adultos, nós devíamos estar com mais de 180 pessoas lá na segunda, e umas 30 e poucos crianças. Gente, nós temos gente que está com a gente lá. Da onde que é, Déia? São Vicente. Vem toda segunda, se desligaram da igreja que congregava lá e diz que vai congregar com a gente. Eu falei, gente, eu tenho que ter unção para pregar para esse povo, que eles não podem perder viagem, não. Nós temos gente de Guarulhos congregando com a gente lá. É lindo, lindo, lindo o que Deus está fazendo. É lindo, lindo. E assim, é tudo muito orgânico, tudo muito... É um auditório de um empresário. Então a gente arruma tudo, ajusta tudo e... Enfim. Sabe que às vezes a organização de Deus parece uma bagunça para nós. E às vezes a nossa organização é uma bagunça para Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não queira enlatar o orgânico. Amém? Não queira organizar aquilo que Deus está fazendo. Então nós vamos viver de forma desorganizada. Não, a gente precisa entender o que é organização a partir dos céus. É a mulher que está bordando e a criança está brincando. Quem está olhando de baixo tem um monte de amaranhado de linhas, não é isso? Mas quem está em cima bordando está entendendo o desenho. Então daqui, às vezes nós estamos olhando algumas circunstâncias que parece um emaranhado de linhas, mas de cima ele está enxergando tudo. Tem um desenho, tem algo que está acontecendo. Amém? Abra seu coração, deixe o Senhor ministrar a sua vida. Eu falei um pouquinho aqui esses dias sobre esse foco de avivamento de Asbury, não sei se é essa palavra, não sei falar inglês, enfim, é isso aí. Como eu sou um amante dos avivamentos, li sobre vários avivamentos, avivamento da Argentina, do país de Gales, da Rua Azusa, vários avivamentos eu li, e quando eu ouço sobre um foco de avivamento, isso me acende um alerta dentro de mim, e esse agora não foi diferente, nessa faculdade, porque uma coisa é você querer criar uma doutrina para questionar se é de Deus ou não, como eu acabei de falar. Às vezes a gente está vendo um emaranhado e parece que é uma bagunça. Então eu comecei a olhar, procurar alguns princípios desse foco de avivamento, e 2 coisas que me chamaram a atenção nesse foco de avivamento, por ter sido ou por estar acontecendo em uma faculdade. E por que te desperta? Você pode perguntar, por que te desperta um foco de avivamento brotando numa faculdade? Poderia ser numa casa, na rua, sim, verdade. Mas é que as 10 maiores faculdades do mundo nasceram após um avivamento. As 10 maiores faculdades do mundo surgiram de um avivamento. Então não é
casual nós vemos um foco de avivamento em uma faculdade. Deus quer trazer o entendimento sobre algo. Escute, o mover do culto é muito maravilhoso. Eu amo o mover do culto. Eu gosto da chapação de verdade. Contudo, nós não podemos viver uma chapação sem trazer um entendimento. Sabe aquelas pessoas que quando sai do culto você pergunta: o que o pastor pregou? Ele fala: eu não sei, mas foi bom. Não, isso foi cachaça. Isso foi embriaguez. E para embriaguez, tudo que nós temos no outro dia é ressaca. Nós precisamos de algo no domingo que na segunda desperte fome em nós, para nós continuarmos. Nós precisamos de... Por quê? Porque Deus não é um Deus de entretenimento. Deus é um Deus de propósito. Escute, por mais que Ele tenha todo o tempo e Ele viva fora do tempo, porque Ele é eterno, Deus não tem problema com o tempo, irmão. Às vezes eu e você temos. Olhe no espelho e você vai ver que você já não está na mesma idade que você tinha antes. Isso deve gerar desespero? Depende. Se você está no tempo certo, ok, você tem uma data de fabricação e uma data de validade. Esse é o tempo que nós temos para viver tudo que Deus planejou para nós. Então, por mais que Deus esteja fora do tempo, Ele não é um Deus de entretenimento, Ele é um Deus de propósito. Então é importante, a Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Isso é sabedoria sobre remir o tempo. Então preste atenção. Por mais que tenha mover, o mover é para trazer um entendimento, para trazer uma clareza, para despertar uma verdade. Então quando eu comecei a ver os princípios ou as coisas em torno desse foco de avivamento, eu vi esses dois pontos me chamaram a atenção. É porque está acontecendo numa faculdade e é porque está acontecendo com um adolescente. Uau, você fala: uau, que bom que os adolescentes estão sendo despertados. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo que eu vejo que é bom que os adolescentes, os jovens estão sendo despertados, surge uma pergunta dentro de mim: por que o Senhor fez com os adolescentes e não com os anciãos? Foi uma opção sua ou uma falta de opção? Vocês estão aqui? Não. Deus quis fazer com os adolescentes por uma opção dele, por uma escolha dele, ou por uma falta de opção? E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Eu quero dizer que Deus não nos dispensa por causa dos anos. Pode ficar tranquilo. Deus não nos dispensa com 40, com 50, com 70, 80. A prova que Deus não terminou com você é que você está vivo ainda. Se você está vivo, Deus não terminou com você. Deus tem algo na tua vida ainda. Você vive, a vida revela um propósito, e o propósito necessita de uma vida. A vida revela propósito. Você pode desconhecer o propósito, mas o que diz, o que determina que você tem um propósito é que você está vivo. Então Deus não terminou, ok? Então Deus não dispensa com o decorrer dos anos. Todavia eu posso ficar fora, não porque Deus dispensou, mas porque eu fui me perdendo no tempo, porque algumas coisas foram acontecendo. Então essas perguntas sobre esse foco de avivamento, eu falei: Deus, o Senhor está fazendo desse jeito por opção ou por falta de opção? Porque se o Senhor está precisando de alguém que está caminhando já para a velhice, eu estou aqui. Porque às vezes a gente canta: eu ainda tenho lenha. O pastor Juscelio gosta de dizer que se você não sabe o que canta, ele sabe o que ouve. A nossa lenha não pode ser colocada à disposição apenas aqui. A nossa lenha precisa estar à disposição dentro de casa, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Deus não é mais um Deus de templo. Deus é um Deus de habitação em você. Aqui não é um lugar onde a gente se encontra com Ele. Você se encontrou com Ele no dia do seu nascimento. Nós nos encontramos aqui para nos comungar como igreja, de forma coletiva. Mas quando terminar, Ele não vai ficar aqui. Ele não vai ficar dentro de uma caixa de madeira chamada arca. Ele vai embora, porque Ele veio
tabernacular em você, em mim. Ele mora em você. Ele vai para casa com você. Ele vai dormir com você. Ele vai acordar com você. Vai para a empresa com você amanhã. Vai fazer negócios com você. Vai fazer reuniões com você. Ele quer viver com você. E Ele quer te conduzir, nos conduzir em todas as coisas. Eu não abro mão. Se Deus falasse para mim hoje, de verdade, irmãos, falasse para mim: filho, acabou, não tem mais nada, vou te deixar aí mais um tempo, mas acabou, não tem mais nada que eu tinha que fazer com você. Sabe qual seria a minha palavra? Vou dormir, desliga o botão. Pode desligar o aparelho. O senhor não quer curtir? Não tem nada para curtir sem Ele. Não tem nada de bom sem Ele. Não tem uma chácara, não tem uma casa na praia, não tem um bom carro, não tem nada sem Ele. Tudo isso é gostoso. Você tem uma boa casa, um bom carro, você tem um lugar de lazer, você tem dinheiro para poder viajar, se Ele estiver junto. Se Ele não tiver, pede para desligar o botão, porque não faz sentido. Você sabe, cada pastor tem as suas heresias, né? Deixa eu contar uma minha. Eu acho que nem o diabo vive no inferno. Por quê? Porque para mim inferno é a ausência de Deus. E como hoje a onipresença está até no inferno, nem o diabo sabe o que é o inferno. Sabe o que é inferno, irmãos? Inferno não é uma circunstância ruim, porque uma circunstância ruim com Deus vira céu. Mas uma situação boa sem Deus é o pior inferno que existe. É por isso que Deus estava com José na cova, estava com José na casa de Potifar, estava com José na masmorra e estava com José no palácio. Qual foi o melhor lugar? Às vezes nós estamos buscando um lugar bom. Não procure um lugar bom, procure uma companhia boa. E Ele é a melhor companhia. Então não me interessa acordar amanhã, não me interessa uma longevidade sem Ele. O que eu quero acordar todos os dias para queimar nele, por Ele e para Ele. É para isso que eu quero acordar. Sabe, eu sei que quando chegam os nossos aniversários, todo mundo te diz muitos anos de vida. E quando alguém me diz muitos anos de vida, eu penso comigo: não precisa. Você não quer muitos anos de vida, não, só o que Ele projetou. Eu não quero mais que isso. Você pode querer muito mais, está tudo certo. Eu só quero, se for com 48, vai ser esse ano, irmãos. Se for com 49, é ano que vem. Eu não quero mais. Se Ele projetou, eu quero viver isso. Só que tem um detalhe: eu não quero mais, mas também não vou com menos. Eu não sou peru para morrer de véspera. Eu vou até o último dia. Eu quero queimar, eu quero acordar todos os dias por causa dele. Eu quero viver isso. Que Ele seja o nosso alvo, que não seja o nosso tocar, o nosso cantar, que não seja o nosso pregar, que não seja o nosso ministério. Nós fomos criados nele, por Ele e para Ele. Ele precisa ser o foco. Ele precisa. Sabe aquela canção que diz: quando a luz se apagar, quando o mover paga, eu só quero você. É isso. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. É onde eu não preciso de um palco, de uma plataforma, de um microfone. É onde eu não preciso de um auditório, de um público. Eu sei que eu posso queimar para Ele, porque eu fui criado nele. Eu não fui criado para uma demanda ministerial. O ministério é para ser uma expressão do que eu tenho nele, não o que eu busco nele para fazer. Dá para entender isso? Não. A manga é uma expressão da mangueira. Não é a mangueira que é a expressão da manga. A mangueira não se torna mangueira porque deu manga. Ela dá manga porque é mangueira. Quando eu tenho uma vida em Deus, eu subo aqui e eu libero a vida de Deus que eu tenho em mim. Essa deve ser a realidade. Frutificarmos daquilo que nós temos cultivado. Eu só quero você.
luz se apagar, ah, Jesus, e quando a música calar, e quando o mover passar, eu só quero você, eu só quero você. Quando a luz se apagar, aleluia! E quando a música calar, e quando o mover passar, e eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você. Sabe o que a Bíblia diz? Que o fogo arderá continuamente, não é só no domingo e na quarta. O sacerdote, não o sumo sacerdote, mas o sacerdote entrava todos os dias e tirava cinza e colocava lenha. Por que tirava cinza? Porque a cinza é aquilo que vai apagando o fogo. Todos os dias a gente precisa tirar a cinza, perdoar aqui, se arrepender ali, tomar um banho no sangue do Cordeiro ali. Isso é tirar a cinza e colocar mais lenha. O fogo precisa voltar a queimar. Nós começamos esse ano com as primícias dizendo que nós íamos jejuar como nunca antes, nós íamos buscar o Senhor como nunca antes. Nós estamos entrando no mês de março, precisamos continuar queimando, precisamos continuar apaixonados. Ah, Deus, abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 3. Primeira Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. Ah, Deus, se ele for usar os adolescentes, irmãos, vai ter um velhinho no meio deles. Vai ter dois aqui, já tem outro, tem mais aqui, tem mais aqui. A ti, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais. Escute, não tenha medo de perder o microfone, não tenha medo de não estar na escala, tenha medo de não estar mais apaixonado, tenha medo de não estar queimando mais, não tenha medo de não, eu não fui escalado esse mês. Escute, eu viajo o Brasil desde 2012. Não tem condenação para quem faz. Eu nunca coloquei nas minhas redes sociais a agenda aberta. Eu nunca abri uma agenda. Eu não tenho agenda para abrir, irmãos, porque eu não estou esperando o convite, eu estou esperando o envio. Eu não quero ser convidado, eu estou esperando o envio. Eu não estou colocando a agenda aberta. Está aberta quem quiser. Eu não quero ser convidado, eu quero ser enviado. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz, nada mais. Eu só
só quero a Ti e nada mais, e nada mais, e nada além de Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, e nada além de Ti. Ah, Jesus. O fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de Ti. E eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero Sua vida em mim, e eu, você, você e eu sou Teu, você é meu, e eu quero ficar na Tua presença. E eu, você, você e eu sou Teu, você é meu, e eu quero ficar na Tua presença. Quando a luz se apagar e quando a música calar, e quando o mover passar, e eu só quero você, você. E quando a luz se apagar, quando a música calar, e quando o mover passar, e eu só quero você. Aleluia. Vamos ler 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Samuel 3, versículo 1 diz: o jovem Samuel. Por que eu comecei com a introdução do foco de avivamento? Porque é sobre um adolescente e um ancião que nós vamos falar. Amém? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. O que isso significa? Que servir a Deus para Samuel era estar servindo a Eli. Ele não conhecia Deus, ele servia a Deus através do serviço que ele prestava a Eli. Chega uma hora que existe momentos da nossa vida que os nossos filhos servem ao Deus dos pais dele, ao Deus dos pais dele, mas chega uma hora que eles precisam conhecer o Deus deles. Amém? Deus não é avô de ninguém. Deus não tem neto. Por isso que eles precisam nascer de novo, para que também eles sejam filhos de Deus. Sabe, a minha filha, no reino ela não é minha filha, ela é minha irmã. Por quê? Porque senão ela seria neta de Deus. Estão aqui? Então vamos lá. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, não se esqueça que Eli era um sacerdote. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, ou seja, estava escassa, por dois motivos: ou Deus não estava falando, ou o sacerdote não estava ouvindo. Eu acredito que essa segunda opção era real. Era muito rara, as visões não eram frequentes. Então nós temos aqui um sacerdote que, com o passar dos anos, estava cego espiritualmente e estava surdo. Ok? Ele estava cego e surdo.
E as visões não eram frequentes. Próximo. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote ali, onde é que ele estava deitado? No lugar que ele se acostumou. Tudo que ele não podia era se acostumar com aquele lugar. Ele tinha se acostumado com o lugar. Existe um lugar que nós não nos acostumamos. Esse lugar é na presença do Senhor. Nunca se acostume com Ele. Nunca se acostume, nunca tenha como normal a presença dEle. Ela é sempre sobrenatural. Quando eu estou no lugar que eu estou vendo gente caindo, sendo tocado, e que eu não estou sentindo nada, eu falo: Deus, a gente está bem? Tem alguma coisa que a gente precisa resolver? Porque está todo mundo aqui chapando e eu estou muito sóbrio para o meu gosto. Eu não quero me acostumar com ela. Você sabe qual é a minha grande alegria? É servir ao Senhor desde os 14 anos. E com 47 ainda ter lágrimas para chorar. Eu amo isso. Não é que as lágrimas significam tudo, mas a falta de lágrimas também não é normal. Eu não estou falando que o evangelho é baseado no choro, mas alguém que nunca chora é estranho. Uma das coisas que me intriga no pastor Juscelio é que ele chora todo domingo, cara. Eu falo: Deus, como é que consegue chorar desse tanto, cara? Eu quero um pouquinho dessas lágrimas. Aí parece Jeremias, né? O profeta chorão, ele chora todo domingo, cara. Vamos lá. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se. Esses eram os olhos físicos, porque os espirituais já estavam fechados, a ponto de não poder ver. Próximo. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor. E quanto em que estava? Um estava deitado no lugar acostumado, outro estava deitado onde estava a arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, que provavelmente era um adolescente, porque senão ele não estaria lá. Um adolescente como na faculdade. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Por que ele corre até Eli? Porque a única voz que ele conhecia era a voz de Eli. Ele não conhecia a voz de Deus. Nós que temos mais idades precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, porque para a geração que está vindo após nós, elas ouvem a nossa voz como se fosse a voz de Deus. Lembra quando o Provérbios diz: os pais chuparam uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram? Um homem e uma mulher geracional se preocupa com o que come, não por causa de si, mas por causa do que está gerando. Tem coisas que nós não deixamos de fazer porque é pecado, nós deixamos de fazer por causa de exemplo. Nem é pecado, mas eu não posso fazer por causa da próxima geração. Ok. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli pela terceira vez e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor. Presta atenção, sabe o que Eli está pensando? Ele falou: em 1910, quando Deus falava comigo, era assim que ele fazia. Entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava. 9. Por isso Eli disse a Samuel, preste atenção, irmãos, aqui está o foco da nossa mensagem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Próximo. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Uau. Sabe o que me assusta, Bruno?
é que o sacerdote Eli teve a capacidade de ensinar Samuel como ouvir a Deus. Ele sabia como dar uma resposta, ele sabia ensinar, mas já não conseguia ouvir. Sabe o que está acontecendo com Eli? Ele está dizendo: eu sei como você pode fazer, mas eu não faço mais. Eu sei como te ensinar a ouvi-lo, mas eu já não ouço mais. Uau! E quando Samuel não deu uma resposta exata, e essa resposta foi Eli que ensinou, Deus não falou com Samuel. Havia um protocolo, e quem ensinou foi o sacerdote que estava cego e surdo. E quando ele fez segundo o ensinamento do seu tutor, deu certo. O que eu quero conversar com você um pouquinho é que às vezes nós aprendemos, nós desenvolvemos uma vida, mas no decorrer dos anos nós abraçamos uma teoria. Nós começamos dentro de uma realidade, e agora nós ensinamos aos outros, mas não fazemos, mas não vivemos mais dentro dessa realidade. Podemos sermos pessoas que ensinam o caminho, mas não andamos mais nesse caminho. Eli ensinou alguma coisa errada para Samuel? Não. Nem sempre nós estamos ensinando as coisas erradas. Tem muitos líderes que ensinam coisas erradas, e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um homem que ensinou o que era certo, mas ele ensinou como o outro viver, mas ele já não vivia aquilo que ele estava ensinando. Ele está ensinando o menino como ouvir a Deus, mas ele já não consegue mais ouvir. Ou seja, existem coisas que tínhamos como realidade lá atrás, mas que hoje é só uma teoria. Parece que os anos nos tornou teóricos. Aquilo que o pastor Juscelio gosta de falar: antigamente nós tínhamos a fome, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos, mas tínhamos a fome que nós não temos mais. Hoje nós conhecemos mais, mas não temos a fome que nós tínhamos lá atrás. O que aconteceu? O que foi acontecendo com a gente? Por quê que hoje nós temos as condições de ensinar algo errado? Porque nós podemos cometer erros grotescos, que é ensinar uma doutrina errada. Isso é um erro grotesco, mas existe um engano. E é esse engano que eu não quero viver. É de ensinar como orar, mas não orar. De ensinar a jejuar, mas não jejuar. Subir no palco, ser um ator, ter uma performance, mas não ter uma realidade. É o que eu não quero. Ser alguém que inflama uma multidão, mas não consegue viver sem o palco, sem a plataforma. Já não consegue mais se satisfazer na solitude da presença do Senhor, no tempo a sós com Deus. Existem pessoas que se tornaram historiadores. Existem pessoas que são ainda caçadores. Os historiadores estudam onde Jesus esteve, aonde ele passou. Existem caçadores que estão caçando aonde ele está, e o que ele está fazendo. Se eu tenho alguma coisa contra os historiadores, não, desde que eles sejam caçadores.
Eu só tenho contra se ele só tem história para contar. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro que fala sobre o que ele fez, é um livro que mostra as possibilidades daquilo que ele ainda. Ele não só fez, ele faz. Ele não só foi, ele é. Ele não só esteve, ele está. Porque se ele morreu, ele era. Mas se ele está vivo, ele é. Se ele morreu, ele fez. Mas se ele ressuscitou, ele faz. Se ele morreu, ele esteve. Mas se ele está vivo, ele está aqui. Eu não quero ser um historiador. Eu não quero sentar com um jovem e olhar para ele e falar: sabe, quando eu era adolescente, eu ia para o monte, eu orava, eu queimava. Eu quero contar isso para ele. Eu fazia, mas eu ainda queimo. Eu não quero mostrar para ele um caminho que ele possa queimar, quando na verdade o fogo já apagou. Ei, Deus não te chamou para ser uma teoria. Deus te chamou para ser uma realidade. Deus não te chamou para viver um evangelho filosófico. Deus te chamou para viver um evangelho real, um evangelho poderoso, um evangelho que ainda restaura famílias, um evangelho que ainda transforma, um evangelho que ainda cura o câncer, um evangelho que ainda abre os olhos do cego, ainda cura o paralítico, ainda ressuscita o morto. Eu não gosto do saudosismo. Eu quero que o meu passado traga lenha para me queimar no presente, não simplesmente para me contar uma história. Abra comigo Mateus capítulo, acho que é 21. Mateus 21. Oh Senhor, Mateus 21, ou é 31, deixa eu ver. Não, 31 não tem, é 21, 22, eu anotei errado. Mateus 23, perdão, Mateus 23. Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto ele vos disserem. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que eles ensinam está certo. Eles ensinam uma boa doutrina, eles pregam bem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles estavam errados na doutrina? Eles estavam errados no ensinamento? Não, o ensinamento estava certo. Jesus indicou o ensinamento. O que Jesus disse é o seguinte: se eles pregam sobre avivamento, eles não queimam mais. Se eles pregam sobre santidade, eles não vivem mais. Se eles pregam sobre oração, eles não oram mais. Se eles pregam sobre jejum, eles não jejuam mais. Deixa eu te falar uma coisa: o evangelho não é sobre o que eu aprendi, não é sobre o que nós aprendemos. Não. O evangelho é sobre o que nos tornamos. O evangelho, você não diz eu aprendi a ser um homem, você diz eu me tornei um homem. Eu me tornei uma mulher. Você não aprende a ser uma mulher, você se torna. Você não aprende a ser crente, você se torna um crente. Você não aprende a ser fervoroso, você se torna fervoroso. Se nós perguntássemos em qualquer igreja quantos creem na oração, todo mundo levanta a mão. Quantos creem no poder da oração? Todo mundo. Quantos oram? Estão entendendo? Então na verdade eu não creio. Como é que eu sei que eu creio? Quando eu vivo aquilo que eu creio, quando eu persigo aquilo que eu creio. Porque o problema não está naquilo que eu não vivo, mas naquilo que eu parei de perseguir.
Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. O problema não é a verdade que nós não vivemos, é a verdade que nós paramos de perseguir. Persigam a verdade até que ela seja a tua verdade. Persiga uma verdade até que ela se torne a sua verdade. Alguns anos atrás, no auge da minha paixão, da minha fome, saiu um livro do Tom Ten, Os Caçadores de Deus. Eu não sei quantos de vocês leram. Aquilo é pau para dar em doido. Aquilo ali, eles estavam no culto quando a glória de Deus veio um raio, bateu no púlpito, rachou. Lembra disso? Cara, quando eu li aquilo, a temperatura do forno subiu. Eu falei, é isso que eu quero. Eu me lembro que agora no final do ano, o pastor Luiz Paulo da Vida Prudente, que está sempre aqui, ele fez as noites do Espírito Santo. O pastor Jean pregou, o pastor Juscelio pregou, eu preguei. Na noite que nós pregamos lá, era meia-noite. O dia que eu preguei lá era meia-noite. A glória de Deus tomou lugar. A glória de Deus tomou lugar. O Luiz Paulo pegou o microfone. Na hora que ele pegou o microfone, eu lembrei do livro. Eu falei, você vai morrer aí, cara. Solta esse microfone. Não mexe com isso, cara. Eu falei, não mexe com isso, você vai morrer, cara. Ele soltou o microfone. Meia-noite, o povo estava largado. Eu estava cansado, porque eu estava vindo de outra viagem. Eu subi para o escritório dele, o povo ficou lá embaixo, largado. Daqui a pouco, uma parte da liderança dele foi lá para a sala onde eu estava. Eu falei, não, gente, fica lá embaixo. E a sala pegou fogo, a glória de Deus tomou lugar dentro daquela sala. Não é algo só que você lê num livro. Preste atenção, é algo que você precisa, que nós precisamos desejar, almejar. Mas por que eu falei do livro do Tom Ten, Os Caçadores de Deus? Porque depois de alguns anos, um amigo meu estava no Brasil, nós fomos almoçar junto. Eu perguntei para ele, meu amigo, ele é um cantor conhecido, eu não vou falar. Eu perguntei para ele, meu amigo, como é que está o movimento, o foco dos caçadores? Ele falou, Ricardo, eles contrataram uma empresa de publicidade e espalharam nos Estados Unidos outdoors, caçadores de Deus. Mas eles não estão caçando mais Deus. Eles só têm o slogan. Virou uma teoria aquilo que nasceu com uma realidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não quero ser uma teoria. Eu não quero ser um engodo. Eu não quero ser alguém que tem uma palavra certa, mas que não tem uma paixão verdadeira. Eu não quero ser alguém que tem uma boa doutrina, que seja um bom mestre. Eu quero ser alguém que tem fome, que tem paixão, que queima. Que isso possa brotar no nosso coração. Que isso possa queimar novamente em nós. De não apenas buscarmos uma doutrina. Escute, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisas que não me importam. Uma delas, não me importa se alguém disse eu sou calvinista ou arminiano. Isso não muda nada para mim. Pastor, mas isso é importante? Sim, são homens que foram pais da igreja, Calvino e Armínio. Mas eu não fui chamado para ser calvinista ou arminianista. Eu fui chamado para ser apaixonado por Jesus. Pastor, mas o senhor é Calvino ou Armínio? Eu falei, eu sou os dois. Como que você é os dois? Eu falei, de joelho eu sou Calvino. Deus faz tudo, eu não faço nada. E quando eu me levanto eu sou Armínio, eu tomo algumas decisões. Pastor, o senhor é pré-tribulacionista, é med ou é pós? Eu falo, o que é que muda? O que é que muda? Muda tudo. Falei, para mim não muda nada. Então imagine que eu seja med, que Deus vai vir, que Jesus vai vir no meio da tribulação, mas ele vem antes. Eu falo, não quero ir. Eu estou te esperando ali na frente, não aqui. Imagine que eu seja pré-tribulacionista, que ele vai vir antes da tribulação e ele só venha depois. Quando ele chegar eu falo, eu estava te esperando antes, agora eu não vou mais também. O que significa, querido, se você é pré, médio, pós, não muda nada. Se você for pré, ele vir no meio, querido, você vai ter que esperar ele vir. Passe pela tribulação e acabou.
Se você é pós, ele vinha antes, você fala: puxa Deus, estava te esperando depois, mas o ônibus está passando antes, eu vou pegar esse. Então tem algumas coisas que não faz menor sentido para mim. Sabe o que faz sentido? É se existe um coração que queima. É se eu acordo pela manhã e a minha primeira respiração é apaixonada por Ele. O que queima no meu coração é se eu ainda tenho fome para jejuar, para comer a comida dele. Ei, o avivamento que está chegando, você não imagina. É hora de brotar a fome no nosso coração. É hora de brotar uma fome no nosso coração. Ei, sabe esse salão que nós estamos alugando? Não cabe. Sabe o ginásio, o estádio do Morumbi, o Palestra Itália, o Mané Garrincha Brasília, que o Descende encheu os 3? Não cabe. O que Deus vai fazer não cabe numa estrutura. O Senhor está falando quantas estruturas? Não, eu estou falando que elas não serão suficientes. Nós vamos viver um avivamento de você estar passando no corredor do supermercado e a presença de Deus ser tão real na tua vida que pessoas vão começar a chorar quando você estiver passando por um lugar como esse. Você vai entrar no lugar, a presença de Deus vai ser tão real que você vai ver demônios se manifestando. Você crê nisso? Isso já está acontecendo em vários lugares. Eu tenho um amigo que hoje ele está morando nos Estados Unidos. Ele é um homem de negócio, ele tem empresa nos Estados Unidos. Ele é tão louco por Jesus que às vezes ele está numa reunião de negócio. Enquanto ele está falando com um grupo, ele olha para um camarada e Deus mostra a vida do cara. Até ele para ele, ele fala: você está com um casamento assim, assim. No meio da reunião, ele acaba com a reunião, todo mundo começa a chorar. Eu falei para ele: cara, você é maluco? Ele fala: cara, Deus fez. A reunião acaba e vira um negócio. Ei, deixa Deus quebrar os teus protocolos. Deixa Ele quebrar os nossos programas. Deixa Ele mexer. Escute, vai viajar, vai descansar. Descanse do trabalho, não do relacionamento. A gente não tira férias dele. Não tire férias da Bíblia. Não podemos. Nós precisamos continuar queimando. Nós precisamos continuar queimando. Agora, que o nosso queimar seja por uma razão e por um motivo correto. Seja por causa dele. É só por causa do Senhor. É só por causa dele. Eu não quero ser um sacerdote ali, cego, surdo, que tem uma posição porque estava na mão dele, a liderança do templo estava na mão dele. Você já imaginou isso? Já imaginou isso? Ah, meu Deus. Quem tinha o título de pastor não tinha Deus. E o menino será que Deus vai ter que falar com os meninos? Porque os anciãos não conseguem mais ouvir. Será que as nossas teologias, será que as nossas estruturas estão nos tornando surdos, cegos? Será que o que nós sabemos inibiu nossos apetites, as nossas paixões? Será que a doutrina, se o jejum é da antiga aliança, da nova? Eu acho que é da nova, da antiga. Eu não estou preso a isso, queridos. Eu não estou preso a isso. Abra comigo Lucas capítulo 3. Talvez nessa noite eu estou pregando a fome da minha alma, o anseio do meu coração. Eu não tenho um esboço, eu tenho uns rabiscos aqui no meu iPad. Por quê? Porque o meu coração está queimando. Porque o meu coração está queimando. Eu tenho dito para Deus: Deus, só me sinaliza que o Senhor não quer que eu viaje mais esse ano, que é tudo que eu quero, que eu vou me dedicar tudo para o Senhor. Vou estar na igreja local, mas se o Senhor não quiser que eu viaje, eu não estou atrás de uma agenda. Eu estou atrás de uma dimensão e de uma realidade maior.
Eu quero ouvir a sua voz numa intensidade como eu nunca ouvi. Como diz aquela canção, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono, eu quero queimar novamente. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vamos, declare! Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. E o meu coração queima por ti. Quantos aqui? Quantos aqui? O meu coração queima por ti. O meu coração queima por ti. E lá, 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 e lá, Você já foi numa festa? Você já foi numa festa de casamento, de aniversário e saiu de lá com fome? Já ou não? Ah, não é possível que você nunca foi numa festa ruim. Já? Já, não já? Não tinha comida, a comida foi pouca. Todo mundo aqui já passou por isso, irmãos. Você saiu de lá e procurou uma pizzaria, procurou um lugar, ou chegou em casa, teve que mexer na geladeira. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não vou falar aqui que nenhum culto tem que ser ruim, mas eu quero que lhe falte comida, a ponto de você chegar em casa e falar: o céu em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. E como o céu em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Oh,
nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, e onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. E como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. E muitas águas vêm sobre mim, seguro como um selo, como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Oh, e muitas águas vêm sobre mim, e eu me sinto. Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Oh, e não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu sei, e o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Onde eu vou, e onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Onde eu vou, e onde eu vou, eu te levo comigo. Comece a orar em outras línguas.
Ore em outras línguas, ore em outras línguas. Em teus olhos. Xalamakalabassandará. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, se você quiser sair do seu lugar, como anseio por uma fome maior, venha. Queimou todos outros amores e queimou todos outros amores, e o fogo em Deus Ele fez eu me apaixonar, e queimou todos outros amores, e queimou todos outros amores, e eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, e eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. E eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. E eu ainda tenho fome, e eu ainda tenho lenha, e pode vir. Nos tornamos e nos tornamos responsáveis, e a chama nos tornamos irresponsáveis, e a chama não vai apagar, e fere meu coração com uma ferida de fome por ti, e fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti, e fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, e até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, e eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, e eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, não vou. Até que o Senhor venha,
Se Deus quiser usar os adolescentes e os jovens, Ele vai ter alguém se oferecendo mais velho. Eu não sei você, mas eu não estou disposto a deixar alguém ser usado sem eu estar junto. Se Deus quiser usar os adolescentes, vai ter um velho apaixonado no meio, vai ter um homem apaixonado. Sabe por quê? Porque Deus não descarta ninguém. O que Ele anseia é um coração quebrantado e contrito e apaixonado por Ele. Eu declaro uma fome brotando no nosso coração. Eu declaro uma fome brotando no nosso coração. Eu declaro uma fome brotando no nosso coração. Espírito Santo de Deus, gera em nós uma fome e um anseio. Gera em nós, Senhor amado, um anseio por uma comida que a terra não tem, por uma bebida que a terra não tem, Senhor. Senhor, gera em nós uma fome pela Tua presença, que nos faça parar de comer o pão da terra e passar a comer o pão dos céus, a parar de beber a bebida da terra e passar a beber a bebida dos céus. Eu declaro uma graça para nós jejuarmos como nunca jejuamos. Eu declaro uma graça para nós orarmos como nós nunca oramos. Espírito Santo, incendeia os nossos corações. Jesus, você pode ir voltando para o seu lugar, por favor. Nós já vamos encerrar. Obrigado. Meu Deus, precisamos da Tua presença e do fogo do Teu Santo Espírito. Desejamos toda a Tua glória e declaramos a Tua vitória. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero muito mais de Ti. Eu quero mais do Teu amor, mais da Tua unção, Senhor, e mais do Teu poder. E mais do Teu poder. Hoje é a festa que eu falei para você. Ela não é ruim, mas eu não quero que ela faça você sair daqui satisfeito. Hoje é aquela festa. A comida estava boa, mas foi pouca. É só isso que eu quero. Que a comida seja pouca. Boa, foi bom, mas foi pouco. Aí você perde o sono, porque ainda tem fome. Aí você não quer ligar a televisão, porque você ainda tem fome. Aí você vai falar pro teu esposo ou pra tua esposa: eu preciso ficar um pouco na sala ali. Tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. As taças estão quase cheias. Quando elas encherem, elas vão transbordar. O avivamento vai começar na nossa casa. O avivamento vai começar na nossa mesa. Um dia você vai me encontrar e vai dizer: pastor, nós estávamos à mesa em oração de ação de graças do alimento. O Espírito Santo tomou a mesa e a gente não conseguiu comer, porque a fome pela presença dele era maior do que a fome pela comida física.
Eu declaro um vento de avivamento soprando nas nossas casas, nas nossas vidas. Nós não vamos nos acostumar com a presença, nós não vamos ser doutores da letra, nós não vamos ter apenas uma teologia correta, nós vamos ter a doutrina, mas vamos ter a vida, a realidade da palavra de Deus. Quantos recebem essa verdade? Aplauda o Senhor, renda louvores a Ele. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Eu não sei você, mas eu fico assim sem saber nem o que falar. Pastor, mas não é ético um pregador falar que não sabe o que falar. Eu não quero saber de ética, irmão. Eu não quero saber de homilética, de hermenêutica. Eu quero só queimar. O que você tem para falar? Não sei. Eu fiz um monte de rabisco, que nem os rabiscos que eu terminei. Eu quero ser um pregador igual Pedro em Atos 10, ainda que estava cheio de preconceito. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele começa falando assim: vocês sabem que não é de Deus a gente está aqui, né? Vocês são gentios, eu sou judeus. E o Espírito Santo está fazendo assim: tá certo. E ele continua pregando, mesmo reconhecendo que aquele ambiente era impuro. E a única vez na Bíblia, só uma, diz: e o Espírito caiu. Ele não desceu como em Pentecoste, em Atos 2. A única vez que diz que ele caiu. Eu gosto dessa terminologia. Ele caiu. Agora, a pergunta que eu não tenho resposta, eu não sei se ele caiu para batizar os gentios ou para quebrar o preconceito de Pedro. Que ele possa quebrar os nossos preconceitos, que ele possa quebrar os nossos paradigmas, as nossas estruturas. Chegou a hora dele ser Deus. Chegou a hora do culto ser para ele. Se ele não quiser que não tenha mensagem, não tenha mensagem. Se ele não quiser que a gente comece com louvor e comece com a palavra, a gente vai começar com a palavra. Que ele seja Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Que ele te acorde, que ele nos acorde na madrugada, por uma fome, por um desespero. Por favor, se coloque de pé. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o gozo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vós, hoje e para sempre. Vão na paz. Deus te abençoe em Cristo Jesus.